Relato sobrenatural: A mulher do túmulo sem nome. Olá, Joyce. Meu nome é Rodrigo e acompanho seu canal há algum tempo. Sempre gostei dos relatos sobrenaturais que você compartilha, mas hoje quero contar uma história que aconteceu dentro da minha própria família. Durante muitos anos, o meu tio Ademir guardou esse segredo sem contar para quase ninguém. Ele só criou coragem para falar sobre o assunto depois de mais de uma década. E mesmo hoje, quando lembra daquela noite, ainda fica visivelmente abalado. Meu tio trabalhou durante anos como vigia noturno e auxiliar de coveiro em um antigo cemitério municipal aqui no interior de Goiás. Era um lugar muito antigo, com túmulos centenários, muros de pedras cobertos de musgo, árvores enormes que faziam sombras estranhas durante a noite. Ele sempre foi um homem corajoso, daqueles que não se impressionavam facilmente. Enquanto outras pessoas evitavam passar perto de um cemitério, depois do pôr do sol, ele passava a madrugada inteira caminhando entre as sepulturas sem sentir medo. Mas tudo mudou durante o inverno de 2014. Naquela época, existia uma sepultura localizada na parte mais afastada do terreno. Ficava próximo ao muro dos fundos, longe da entrada principal. Era um túmulo diferente dos demais. Não possuía nome, não possuía fotografia, não possuía flores. Apenas uma cruz de ferro escura, torta, fincada sobre a terra. Nenhum familiar aparecia para visitar, ninguém acendia vela, ninguém fazia orações naquele local. Era como se aquela sepultura tivesse sido esquecida pelo mundo. E foi justamente ali que os acontecimentos começaram. Durante várias noites seguidas, o meu tio passou a ouvir sons estranhos, sempre que fazia a ronda das 2 da manhã. O barulho parecia vir exatamente da direção daquele túmulo. Era um som seco, arrastado, como unhas raspando terra endurecida. Às vezes parecia alguém cavando, outras vezes parecia alguém arranhando pedras. Mas toda vez que ele se aproximava, o som desaparecia, parava. No início, ele achou que fosse algum animal. Talvez algum cachorro, algum tatu, mas os dias passaram e os ruídos continuaram. Sempre no mesmo horário, sempre no mesmo lugar, até que chegou uma noite que mudou a sua vida para sempre. Era uma madrugada extremamente fria, uma neblina espessa cobria praticamente todo o cemitério. A visibilidade era tão ruim que ele mal conseguia enxergar alguns metros à frente. Enquanto fazia a ronda, ouviu novamente o barulho, só que dessa vez estava mais forte, mais intenso, mais desesperado. Parecia que alguém realmente estava cavando a própria sepultura. Intrigado, resolveu se aproximar sem acender a lanterna. Queria surpreender quem estivesse ali. Caminhou devagar, passo após passo, sentindo o som aumentar. Quando chegou a poucos metros da cruz de ferro, algo surgiu diante dele. Uma figura humana, sentada sobre a terra, de costas, imóvel. Era uma mulher. Ela usava um vestido escuro, extremamente gasto, com cabelos. Os cabelos eram longos, desalinhados e caíam pelas costas, como uma cortina negra. Ela movimentava os braços repetidamente, arranhando a terra, cavando com as próprias mãos. Meu tio acreditou que fosse alguma pessoa em sofrimento. Talvez alguém visitando um ente querido, sabe? Então ele falou: Moça, boa noite. O cemitério está fechado, a senhora precisa sair. No mesmo instante, o barulho parou. O silêncio que tomou conta daquele lugar foi assustador. Nenhum vento, nenhum inseto, nenhum som. A mulher ficou imóvel durante alguns segundos, então começou a se levantar lentamente.
Mas algo estava errado, muito errado. O corpo continuava voltado para frente, de costas para ele. A cabeça começou a girar lentamente, até olhar diretamente para trás, na direção do meu tio. O que ele viu naquele momento ficou gravado na memória dele para sempre. O rosto era extremamente pálido, os olhos pareciam vazios, sem brilho, sem expressão humana. A boca estava fechada por uma espécie de costura grosseira, feita com uma linha escura. Então ela sorriu, um sorriso impossível, um sorriso que fez a pele ao redor da boca se esticar de maneira grotesca. Meu tio tentou correr, tentou gritar, mas o corpo simplesmente não obedecia. Era como se estivesse congelado. A criatura ergueu lentamente os braços, apontou na direção dele. Então algo ainda mais estranho aconteceu. Todas as velas acesas nas sepulturas próximas se apagaram ao mesmo tempo. Uma rajada de vento gelado atravessou o cemitério e o rádio, preso na cintura dele, começou a emitir uma forte interferência, misturado com sons que pareciam choros distantes, desesperados. Ele tropeçou em uma lápide, caiu no chão e por alguns segundos perdeu completamente a noção do que estava acontecendo. Quando conseguiu pegar a lanterna e iluminar novamente o local, a mulher havia desaparecido. Não existia ninguém ali, mas sobre a terra do túmulo pareciam marcas profundas, como se unhas estivessem cavando violentamente o solo. Ao lado delas havia um pedaço de tecido antigo, parcialmente enterrado. Meu tio não permaneceu nem mais uma hora naquele lugar. Correu para a guarita, trancou todas as portas e passou o restante da madrugada rezando. Na manhã seguinte, ele pediu demissão. Durante muito tempo, evitou falar sobre o assunto, mas depois, decidiu investigar a história daquela sepultura. Foi então que ouviu relatos de antigos moradores da cidade. Segundo as histórias, ali estaria enterrada uma jovem envolvida em circunstâncias extremamente misteriosas. Uma morte cercada de sofrimento e segredos, e acontecimentos que jamais foram totalmente esclarecidos. Meu tio nunca soube o que realmente aconteceu, mas uma coisa ele sempre repetiu: aquilo que ele viu naquela madrugada não era uma pessoa viva. Até hoje ele evita cemitérios, mesmo durante o dia, e sempre que vê cruz de ferro antiga, sente o mesmo frio percorrer a sua espinha. Obrigado por ler o meu relato. Espero que ele possa ser contado no canal. Um grande abraço para você e todos os seguidores. Com carinho, Rodrigo. Obrigado, Rodrigo, pelo seu relato. E realmente, eu também jamais passaria nem na porta de um cemitério. Jamais, tá? Depois de tudo que o seu tio viveu ali, melhor não, né? Muito obrigada por ter enviado o relato. Muito bom teu relato mesmo, tá? Gratidão imensa e obrigada a todos que ficaram até o final do vídeo. E até o próximo vídeo.